Olá pessoal, vamos continuar, o nosso estudo pelo planeta Terra, essa parte na geografia. Então hoje a gente vai ver o interior da Terra. Então o que a gente vai estudar? Então a ciência que vai estudar as rochas e principalmente o interior da Terra vai ser a geologia. Então ela vai pegar as transformações do planeta, então como que a crosta terrestre se molda. Então quem vai ter essa base de estudo vai ser a geologia. Então ela vai basicamente estudar como que se formou, os continentes e a estrutura da nossa crosta terrestre e como é que o relevo vai se desenvolver. Também tem aquela relação de tempo humano e tempo geológico. O tempo humano é basicamente um dia, que é o movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, então 24 horas, um dia, e o movimento que ela faz em torno da nossa estrela, que é o Sol. Então ela gasta mais ou menos 365 dias para dar essa volta em torno do Sol, então um ano. Então esse aí seria o nosso tempo humano. O tempo geológico não dá para ser medido em dias, meses e anos, séculos. É uma grandeza que extrapola essas medidas. Então, a gente tem um tempo geológico, que é o tempo das rochas. E esse tempo geológico é calculado em milhares, bilhões de anos. Então, o tempo geológico é a idade que a rocha tem. Então, todo mundo tem uma data de nascimento. Está lá na sua certidão de nascimento a sua data de nascimento. Então, você nasceu naquele dia a tantas horas. Então, está lá a sua data registrada. A data de nascimento da Terra está gravado e registrado nas rochas. Então, a rocha, ela fala muito da história do nosso planeta. Então, nesse slide aí, a gente tem um vídeo de um mergulhador explorando a fenda de Silfra no Oceano Atlântico entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia, no Parque Nacional de Thingvellir, na Islândia. Então é uma imagem muito impressionante que a gente consegue observar, esse afastamento entre as duas placas vai causando uma fenda, e fica visível, essa distância entre uma outra, e com o movimento das placas tectônicas, essa abertura tende a aumentar cada vez mais. Então, a estrutura do planeta ela é composta, por uma fina camada, de mais ou menos uma média de espessura. Essa crosta, essa casquinha desse ovo tem uma média de uns 70 quilômetros. Então, e essas camadas, ela pode ser dividida, entre a cial, que é silício e alumínio, são os elementos que a compõem, e o cima, que é o silício e o magnésio. Então, essas camadas que ficam flutuando em cima do manto recebem o nome de placas tectônicas. É como se fosse um ovo cozido, onde você quebra ele para poder ver aquela casquinha, aqueles pedacinhos da casca quebrada seriam essas placas tectônicas. Aqui nesse desenho ao lado, você tem aqui a formação, um esquema como seria essa estrutura, Você tem a casquinha aqui, que recebe o nome da crosta, Então, crosta terrestre seria a casquinha do planeta. Logo abaixo você teria o manto, que é uma parte da rocha pastosa, não é líquida, É pastoso. E logo abaixo você vai ter o núcleo, o núcleo externo, que também é pastoso, e o núcleo interno, que é sólido. Então, isso aqui é a composição do planeta internamente. Então, a gente tem uma camada intermediária, que é esse material aqui na mesosfera, que é o magma, essa parte aqui. Ele é principalmente rochoso, a principal rocha dele é o basalto. Então, o magma, que é esse material pastoso, ele é formado de basalto.
Aqui em cima você vai ter aqui, ó, a litosfera, né, são as camadas, né, a atenosfera, que é essa parte, né, da rocha mais frágil, a mesosfera, o núcleo externo e essa parte de dentro aqui, o núcleo interno, a faixa de transição aqui. Essa parte de baixo aqui está a endosfera, ou seja, a esfera de dentro, né, a esfera do núcleo. A astenosfera, né, são solos, né, compostos de solos basálticos também. Então a gente tem, ó, coloquei para vocês, a litosfera, né, que vem do grego, quer dizer litos, pedra, e esfera, né, a esfera. Então uma esfera de pedra. Lembrando que os gregos não tinham ainda a concepção de rocha, né? Entenda-se aí pedra como rocha. Então essa fina camada da crosta terrestre, né, compõe apenas 1% do planeta, né? Ela é sólida e rígida, composta basicamente de granito e basalto. Granito, né, é aquela pedra, né, que geralmente é colocada em cozinhas e banheiros, então tem vários desenhos, né? Depende muito da temperatura que ela ficou, então ela vai dando desenhos diferentes. A crosta ela pode ser dividida em dois tipos, né? A oceânica, que é a parte do planeta que está debaixo d'água, né? Ela é densa, mas é uma parte que ela é mais fina. Então, essa parte mais fina, quando ela encontrada com a placa continental, ela geralmente ela se dobra e ela é derretida. E a placa continental continua se deformando. E a segunda é a placa continental, onde estão os continentes e é onde é que a gente vive. No modelo ao lado aí, a gente tem um modelo estático baseado na composição química das camadas. Então aqui em cima aqui, ó, você tem a crosta oceânica, em torno de 6 a 12 quilômetros. A crosta continental em torno de 25 a 70 quilômetros. Então tem essa média. Então aqui você vai ter o manto superior, uma zona transicional, né, de transição, o manto inferior, né, que já não está tão próximo da crosta, então aqui é a parte mais quente, o manto superior é mais frio, o núcleo externo, né, e o núcleo interno, aqui também outras zonas de transição. Aqui tem pegando aqui as descontinuidades, né, você tem a descontinuidade Mohorovic, né? A primeira descontinuidade. Depois a gente tem a descontinuidade de Weinter-Gutenberg, né? A segunda descontinuidade. E a terceira descontinuidade, desculpa, a de Lerman, né? Quase em contato com o núcleo da Terra. Do lado de cá a gente tem um modelo dinâmico baseado no comportamento mecânico dos materiais. Então, a primeira que você vai ter aqui é a litosfera, a atenosfera, que é a segunda camada, que é aquela parte mais frágil, a mesosfera, que é composta um manto praticamente, né? Esse nível D e o núcleo externo, a zona de transição e o núcleo interno. Então aqui você tem o raio, né, de profundidade até o núcleo. Então o núcleo é a camada interna da Terra composta principalmente por metais, né, níquel e ferro, basicamente. O núcleo externo é líquido, né, pastoso, e o núcleo interno sólido. Então, em 1915 a gente vai ter o alemão Alfred Wegener, que ele vai publicar uma teoria que foi batizada de teoria da deriva continental. Deriva vem de perdido, né, como se fosse um navio sem leme no oceano. Então está navegando sem rumo, né, não tem um controle, não tem uma direção, tá à deriva. Então quando você tem um controle, você consegue virar aquilo, você não vai se bater, né, com um objeto pelo caminho. Então está à deriva. O que ele isso? O que ele observou? Ele observou o desenho dos continentes, porque se você analisar bem a América do Sul, né, principalmente o Brasil, a costa do Brasil, ela se encaixa, a costa leste do Brasil praticamente se encaixa no norte da África, né? Então é um encaixe quase perfeito. Então ele observando isso, ele começou a fazer alguns estudos. Então, olha só, no início a Terra era uma grande continente que se fragmentou e movimentou até a configuração atual. Então você tem ali, ó, uma grande concentração de terras, né, a Pangeia, depois que foi se dividindo, tinha apenas um único continente,
né, o Pantalás, e depois foi se dividindo entre dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, e depois com a estrutura que a gente tem hoje, né? 180 milhões de anos, depois 65 milhões de anos, e a configuração que a gente tem hoje. Essa movimentação das placas tectônicas, ela continua. Então, no futuro, a gente vai ter um novo rearranjo dos continentes, né? A tendência é a África e a América se afastarem cada vez mais, a América do Sul possivelmente se junte com a América do Norte, né? A gente perde ali a América Central. A África possivelmente encosta na Europa, então você vai ter esse deslocamento aí dos continentes. Indícios que o Wagner usou para poder lançar a teoria dele, né? O contorno dos continentes, como eu falei, a semelhança entre a composição das rochas, entre, né, tanto de um lado quanto do outro, similaridade dos fósseis, você encontra fósseis nas duas regiões, e a existência de carvão mineral em regiões de clima polar. Então aí um outro desenho aí também falando sobre essa modificação, né, dos continentes durante milhares, milhões de anos. Continuando. Então, lá em 1960, né, essa teoria dele foi apelidada de teoria da deriva continental. Né? As placas tectônicas flutuam sobre um manto devido às correntes de convecção. Então, naquela época, não se tinha ideia de como que funcionava isso. Não tinha ainda a ideia a noção das correntes de convecção, não tinha ideia que um manto, essa noção do manto, essa estrutura, porque não se tinha tecnologia para fazer esse estudo. Né? O estudo era basicamente empírico, né? De observação do que eles conseguiam colher da natureza. Então, olha, você tem um núcleo do planeta com mais ou menos 4.000 graus. Então, aqui você vai ter uma estrutura circular, onde esse magma ele chega na superfície, ele se esfria. Quando ele se esfria, ele fica mais denso e desce. Ao descer, ele chega próximo ao núcleo, que é muito quente, ele se aquece de novo, então quando ele se aquece, ele fica mais leve e sobe. É como se fosse o ar. O ar acontece também isso. O ar quente, ele sobe e o ar frio desce. Então ele faz esse movimento. Por isso que não adianta colocar ventilador no teto, porque o ar quente vai estar em cima. E quando você coloca o ventilador no teto, você joga o ar quente para baixo. Então, no meio que não funciona muito. Então, sempre assim, o ar frio desce e o ar quente sobe. Então, o magma frio desce, ele se aquece e sobe. Então, esse movimento circular, ele faz movimentar as placas que estão em cima da crosta, né? Nesse encontro aqui, nas ondas de subducção, você tem a formação de vulcões, né? No choque entre as placas, você tem a formação de cordilheiras, né? Então, vai acontecer esses princípios. É usada, né, a teoria da deriva continental é usada para explicar a maioria dos fenômenos geológicos. A gente vai ver isso. Então tá aí o desenhozinho do Wagner e o GIFzinho aí do lado, a gente tem aí um exemplo de como seria essa pressão que o núcleo e o magma faz, né, na crosta. Essa pressão movendo a placa, né? Ali a gente vê uma placa mais fina entrando em choque com a outra placa. Então a placa mais fina, possivelmente continental, ela é derretida e a placa continental mais dura, ela vai se deformar, formando cordilheiras de montanhas. Então esse é um exemplo bem interessante de como que funcionaria, né, a teoria da tectônica de placas. Então, as placas fazem 3 tipos de movimento. O primeiro movimento recebe o nome de divergente ou construtivo. Por que construtivo? Porque ela vai abrir a placa. Quando ela abre a placa, ela pode ter ali a formação de vulcões. Com a formação de vulcões, você pode ter o nascimento de uma ilha.
né? Porque vai ter o expelimento de magma, esse magma vai ser refrigerado pelo oceano e necessariamente ali com milhares de anos você tem ali uma estrutura de uma crosta, de uma formação de uma ilha vulcânica. Então, esse movimento que se separa. As placas convergentes ou destrutivo, que é aquelas que estão em colisão. Por que, que se destrói? Porque você vai ter uma placa que ela vai ser derretida e vai ter uma outra placa que ela vai em processo de enrugamento, ela vai se deformar, ela vai formar montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes e o Himalaia. São dois exemplos bem interessantes de processos destrutivos. O terceiro vai ser os transformantes, né? Ou tangencial ou conservativo. Né? São aquele movimento de placas onde eles deslizam uma pela outra. Esse deslizamento não lisinho, né? Você vai ter ranhuras entre as placas. Quando uma ranhura agarra numa outra estrutura, ela pode dar um tranco. Esse tranco pode ocorrer o famoso terremoto, quando você tem um abalo entre as placas. Aqui no desenho ao lado você tem que essas setinhas em vermelho é o movimento que as placas estão fazendo, como por exemplo aqui a placa sul-americana, onde é que o Brasil está, a gente está basicamente no meio dessa placa, nessa gigantesca placa aqui, em oposição à placa africana. Então a gente está se afastando dela. Aqui vai abrindo uma fenda. Essa fenda aqui a gente tem a formação de vulcões, de terremotos. A vibração acontece aqui, mas como a gente está muito longe da borda, a gente não sente tanto. Você tem, por exemplo, aqui a placa de Nazca está em choque, né? Ou seja, está aqui em encontro com a placa sul-americana, então elas estão uma forçando a outra. Então aqui você tem a formação de cordilheiras. Essa placa aqui, a tendência dela é para dentro do magma e se derreter, e essa placa aqui se enrugar. Então está tendo uma deformação na placa. Aqui também você tem várias formações de enrugamento. Então, esses são alguns movimentos que as placas fazem. E com isso a gente vai ter, né, agentes internos e formadores do relevo. A sua origem é basicamente desse movimento de placas que a gente acabou de estudar. Um dos movimentos, né, a orogênese, que é esse movimento brusco que deforma a crosta, criando montanhas. É um movimento horizontal, ou seja, né, onde a placa está um em choque com a outra. O movimento é o do desenho que está aqui ao lado. A placa A se choca com a placa B, a placa A é mais fina, possivelmente aqui continental, ela se enruga para debaixo da outra, né, ela vai ser derretida, e a placa B, pela pressão, como ela sendo mais dura, ela vai se enrugar, né? Ela vai fazendo esse movimento de ruga e vai formando as cordilheiras. E necessariamente nesse momento aqui, você tem aqui, por causa da pressão, você tem a formação de vulcões, né? Por causa da pressão. Esse contato aqui, né, recebe o nome de zonas de subducção. Ocorreu de forma intensa na era Cenozoica, no período terciário, e foi, né, a formação das cadeias montanhosas, né, as placas convergentes. Aí no givezinho aí a gente tem um exemplo disso também, né, essa estrutura, as duas placas, né, entrando em processo de colisão, uma sendo mais fina e entrando por debaixo da outra, a outra sendo mais rígida e dura, né, se enrugando, e esse atrito ali gerando terremoto, gerando vulcanismo por causa da pressão, né, que vai gerar. Então ali você tem uma estrutura, você tem um exemplo ali, a formação de um vulcão, você tem a estrutura da formação de terremotos. Então esse é um exemplo bem interessante dessa formação do relevo. Outra formação do relevo que acontece é nas rochas sedimentares. Aí você vai ter a epirogênese, que é um movimento lento, contínuo, que deforma a crosta, criando falhas e dobras. É quando você tem uma estrutura na rocha que ela cede. Esse ceder, né, essa acomodação da rocha,
ela pode trincar a estrutura. E essa trinca da rocha, dependendo de onde ocorre, pode gerar também terremotos, né? Essa acomodação da rocha, né, de terra. Então, são movimentos verticais. Os abalos sísmicos geralmente acontecem por causa dessa movimentação das rochas. Então você vai ter os abalos sísmicos, né, os famosos terremotos, são tremores de terra causados pelo atrito entre as placas no processo de acomodação. É como se estivesse balançando, né? Então esse balançar vai ter consequências. Ocorre principalmente nas bordas, né, das placas tectônicas. As placas convergentes. Aqui no exemplo aqui, no desenho ao lado aqui, você tem aqui, ó, duas placas, né, em movimentos tangenciais. Então esse abalo, possivelmente uma agarrou na outra, quando ela se soltou por causa da força, né, que ela faz, ela gerou um abalo, né, que é o foco sísmico ou hipocentro, né, ou seja, dentro da rocha. Então é onde gerou o encontro. Então, ele vai gerar um raio sísmico, tanto para dentro da rocha quanto para a superfície. Ondas profundas e de volume. Então, para dentro da rocha, você vai ter essas ondas profundas. Quando ele chegar na superfície, ó, aqui vai ser o epicentro. Então, o epicentro é quando a onda chega na superfície. E aqui em cima as ondas vão ser superficiais, porque está na superfície, na crosta. Então, quanto mais próximo ao epicentro, então na notícia do jornal você vai ver lá, o epicentro foi na cidade X. Então, aquilo ali, né, vai ser onde vibrou mais. Então, quanto mais próximo ao epicentro, mais forte é o poder da onda. Quanto mais longe do epicentro, mais fraca vai ficando essa onda, até que ela se dissipe ou você já não sinta mais ela. A tendência é que qualquer vibração é sentida em todo o planeta, que ela vai vibrando, né, ela contorna, a tendência da onda é contornar o planeta. Mas como o planeta é grande, quando ela dá a volta, ela já perdeu força, então praticamente ela não é mais sentida. Mas geralmente a onda, a tendência dela é contornar o planeta, né? Sentir por todo o planeta. À medida dessa vibração, né, a gente tem a escala Richter, né, de magnitude. Os tsunamis vai ser essa movimentação das placas, né, dentro da água, essa placa submarina, a placa submarina. O que acontece? Quando você tem a movimentação da placa, né, e ela movimenta para cima esse volume d'água que está em cima dela, né, o que ela faz? Essa onda ela corre em direção ao continente, em direção à praia. Né? Ela vem com 3 metros de altura praticamente, mas quando ela chega na praia, no porto, né? Que tsunami é uma palavra em japonês, quer dizer onda do porto. Quando ela chega no porto, essa onda que era de 3 metros, mas viajando a 900 quilômetros por hora, ela vai subir, né? O espaço de água é muito raso, então ela vai quebrar na costa, muito alto. Então ela pode chegar até 30 metros ou mais do que isso. Então fica ondas gigantescas e um volume de água muito grande, né, que se adentra por dentro do litoral. Então, quando acontece isso, quando a água tem esse recuo, né, não tem como fugir disso. É procurar locais mais altos, mais para dentro do interior, né, subir em locais altos para conseguir resistir, né, e torcer para o local onde está resista ao impacto da onda, porque é uma força brutal, né, que amassa qualquer coisa que tiver pela frente, né, vem arrastando tudo. É um poder da natureza imprevisível, não tem como medir. Não é uma coisa que o ser humano consiga controlar. Por exemplo, o ser humano consegue medir o tempo, por exemplo, mas não tem como medir a movimentação das placas tectônicas, nem a formação de tsunamis, nem a formação de terremotos. Então, são movimentos que deixam a humanidade em estado catatônico quando ocorre, porque não tem medida. E quando ocorrem as destruições, são incalculáveis. Porque geralmente, quando elas acertam às vezes cidades ou países com baixo poder aquisitivo. Então, como por exemplo o Haiti, né?
aqui na América, quando ocorre lá, acaba tendo devastação total, porque as casas não são feitas para resistir a uma vibração, não são feitas para resistir a um impacto da onda. Então, tudo isso vai gerar consequências sociais, além da destruição, né, que é ocasionada. Então, o que seria essa escala Richard? Vamos ver, comparar algumas medidas. Olha só, até 2,9 da escala, geralmente não é sentido, mas chega a ser registrado pelo sismógrafo, né, que é o aparelho que faz essa oscilação, né, um aparelho com uma agulha que vai medindo essa vibração da Terra. Então, a oscilação de objetos suspensos. De 3 até 3,9 não chega a ser sentido, mas causa pequenos danos. É um efeito parecido com a passagem de um caminhão na rua, né, para você ter ideia. 4 até 4,9 ocasiona pequenos danos em construções, né? A quebra de vidros e outros objetos, né? Os pratos caem, né? Dentro de casa, a casa vibra, a televisão cai, os objetos que estão em cima dos móveis, a tendência vai ser cair. De 5 a 5,9 causa danos graves em regiões com muitas pessoas. Você vai ter o deslocamento de móveis, rachaduras nas paredes, dependendo da construção, ela pode desabar, se ela não tiver estrutura, né, para resistir à vibração. De 6 a 6,9, aqui já começa a ser os mais perigosos. Né? Já acontece danos fortes nas construções, né? E a destruição de casas frágeis. De 7 a 7,9, deslocamento de edifícios, fissuras no solo, ruptura de canos. Então é a hora que o cano quebra, já não resiste mais àquela vibração. De 8 a 8,9 você tem a destruição de pontes e da maioria das construções. Então aqui já são terremotos terríveis. E acima, maior que 9, você vai ter terremoto forte, causa de destruição, causa total do local e ondulações visíveis. Você tem o terreno se quebra em dois. Em comparação, né, uma outra escala ao Richter, você vai ter a escala de Mercalli, que é basicamente a escala de Richter, só que ele tem outros níveis. No primeiro nível, você tem vibrações que são registradas pelos instrumentos, né, o sismógrafo. No nível 2, as pessoas paradas nos andares altos sentem um tremor, ou seja, num edifício alto, as pessoas paradas vão sentir a vibração. No nível 3, casas tremem, objetos pendurados balançam. No nível 4, pratam, chocalham, carros balançam e as árvores tremem. No nível 5, portas abrem-se, líquidos entornam-se dos copos e pessoas adormecidas acordam. No nível 6, pessoas andam com instabilidade, janelas partem-se, quadros caem das paredes. No nível 7, difícil manter-se de pé, estuques, tijolos e mosaicos caem, sinos grandes tocam. No nível 8, condução de automóvel fica afetada, as chaminés caem, árvores partem-se, abrem-se fendas no solo molhado. No 9, pânico geral, danos em fundações, areia e lama brotam do solo. No 10, a maioria dos edifícios é destruída, grandes desabamentos, água é lançada fora dos rios. No 11, trilhos, ferrovias dobram-se, estradas abrem fendas, grandes fendas aparecem no solo e caem-se as rochas. No 12, destruição total, ondas visíveis na superfície do solo, cursos de rios alterados, visão distorcida. Então, essa aqui seria uma escala do Mercalli em comparação à escala ali do Richter. A escala do Richter a gente já veio analisando, né? São duas escalas de medida. A mais usada é a do Richter, né? Mas você vai ter essas duas escalas que fazem essa avaliação, né, do grau de vibração da onda do terremoto. O vulcanismo. O vulcanismo, o que é basicamente um vulcão? É basicamente a liberação de uma pressão do planeta Terra. O vulcão a gente pode entender que é aquela válvula de segurança da panela de pressão. A gente entende o planeta Terra como uma panela de pressão, uma pressão interna muito grande, e o vulcão seria essa válvula de escape, né, da pressão. Então, quando a pressão aumenta muito, o que está lá dentro vai escapulir. Né? Você vai ter o líquido do feijão escapulindo, seria, né, o magma escapulindo pelo vulcão. Né? Ou escapole a lava, né, o magma
sem o gás virando a lava, ou você tem o escapulimento da pressão com forma de geyser, né? Quando você tem ali na rocha composta, né, cheia de água, com a pressão ela vai jogar essa água quente para fora. Então você tem essa válvula de escape. Então, quando o material do interior da Terra é expelido para a superfície, pode levar cinzas, gases e um material que está interno. Alivia a pressão do interior da Terra e ocorre no encontro das placas. Um detalhe, uma curiosidade legal é que sim, o que está dentro do planeta, né, naquela parte lá, é o magma. Quando ele é expelido para fora, ele se torna a lava. Não é larva, né? Não confundir com larva. Larva é de inseto. Então, a lava. Então, a lava, ela vai ser o quê? É o magma dissipado dos gases. Então, o magma sem os gases é a lava, ok? Então, destaque aqui no mapa aqui, ó, eu coloquei ali ó, o Círculo do Fogo. É onde ocorrem os principais vulcões ativos no nosso planeta. Né? É onde tem ali a maioria do encontro das placas. Né? Então, você vai ver esse atrito que vai ter, você tem muitos vulcões. O planeta Terra já teve milhares de vulcões, hoje ela tem menos. Então, a tendência é essa estrutura ir diminuindo, porque a tendência do interior da Terra é se endurecer, ele ficar estático, né? Então, a tendência é diminuir o número de vulcões, mas a gente ainda tem ainda muitos vulcões ativos no planeta. Aí a gente tem as partes de um vulcão, né? A estrutura ali embaixo ali, você tem a câmara magmática, né? Onde é que concentra o magma. Você vai ter a formação com a pressão de uma chaminé, que é a montanha, né? Então, onde é que vai ser expelido o magma. O magma que vai caindo para fora e vai se refrigerando, talvez em contato com o oceano. Você vai ter a formação de rochas metamórficas, né, que são aquelas rochas pretas. Aqui você tem o cone, né, o cone vulcânico, né, onde a rocha se estufa por causa da pressão. A boca é a cratera, né, onde é que passa todo a pressão da lava. O que é expelido são cinzas, poeiras, rochas, gases. A lava é esse magma que está na superfície. Você vai ter não só a formação de um único chaminé, você vai ter chaminés paralelas, né, que são aberturas, né, para sair a pressão, porque a rocha não é uma coisa estática, então ela tem fissuras que vai se abrindo e formando saídas alternativas. E isso aqui é a estrutura da crosta e aqui o manto. Então, essa aqui é basicamente a formação e as partes de um vulcão. Aí aqui a gente tem um exemplo, né, de um vulcão, né? Aí você tem a imagem de um drone que filmou, né, de um pesquisador que filmou a produção do expelimento, né, da lava. É bem fantástico. Consegue observar ali, é um monte Fragadal, né, no via de erupção. Ele fica próximo a Keinkavik, né, a capital da Islândia. Então ele é bem fantástico, né, observar a saída do magma de dentro do vulcão. A gente pode observar ali, né? Aí o drone, ele usou um drone, né? E esse pesquisador pedalou quase 7 km na neve para chegar até o vulcão e conseguir lá. Você consegue observar ali em volta ali a rocha magmática, essa rocha mais preta, né? Que vai ficando. A erupção ocorreu após milhares de pequenos terremotos, ou seja, o próprio terremoto causou, né? A erupção. Então é bem fantástico isso. E é uma força da natureza imprevisível, não tem como prever quando vai acontecer. Só pode mitigar, né, a consequência disso, a estrutura disso, para poder não causar tanto impacto, né, quem vive perto, principalmente. Se tiver moradores têm que ser retirados porque os gases que são expelidos são gases tóxicos, né? Então pode matar as pessoas, né? As cinzas também são cinzas tóxicas. É igual aconteceu em Pompeia, no Império Romano, né? O Vesúvio
que foi um vulcão que estourou, então ele basicamente matou, né, todas as pessoas com as cinzas, né, e as pessoas não foram queimadas, né, e os gases acabaram queimando as pessoas. Aí você tem aí esse vulcão lá em Krakatoa, né, também impressionante também, que praticamente dividiu, né, a ilha de Tonga, né, praticamente dividiu, né, a ilha no meio, uma explosão fortíssima, jogou, né, para cima do espaço, né, muita cinza, muita poeira, e isso se tiver avião passando, praticamente ele tem que contornar, porque as cinzas podem entrar nas turbinas do avião e fazer o avião cair, né? Então é muito perigoso. E essa, a energia, a movimentação da água gerou um tsunami. Então, essa onda do tsunami percorreu, né, boa parte do oceano. Então, até chegar e acertar o continente. Então, são coisas, é força da natureza que não tem como prever. Olha só, o som do vulcão chegou até nos Estados Unidos, né? A movimentação sonora dele. É impressionante isso. Outro, outro vídeo que eu coloquei aí, ó, aqui você tem a estrutura, né? Um drone filmando o exato momento de explosão do vulcão, onde ele vai dissipando aquela sujeira que está na chaminé, né? Toda aquela sujeira vai se dissipando até começar a nascer a lava purinha ali, né? A rocha totalmente derretida, né? Saindo toda a sujeira do. Esse aqui, né, é um vulcão ativo, em constante monitoramento. Aqui do lado você tem a estrutura, né, da lava incandescente descendo e sendo monitorada, né, e sendo estudada. Porque é a forma que a gente tem de estudar o planeta Terra. Né? Essa estrutura, essa rocha que vem de dentro do planeta. Então, os cientistas colhem essas rochas para poder fazer os estudos, porque não tem como a gente navegar para o interior do planeta. Então, a gente tem que analisar, né, esse material que o planeta nos fornece. Aqui é uma imagem muito interessante de quão rápido, né, acontece um o tsunami, né? Não dá tempo muito de fazer muita coisa, não. É o tempo de pegar tudo e se proteger, porque em questão de segundo, praticamente a onda vai cobrir tudo ali, ó. Só observar ali, ó, já chegou e já chega cobrindo tudo. Ó. Já começa a arrastar os carros, o automóvel, acabou tudo, não tem mais nada ali, ó. Já cobriu tudo. Derrubou até a câmera de segurança. É fantástico. Ok, gente, então é isso. A gente viu nessa aula, né, que o planeta é formado por três camadas, né, recapitulando. A crosta, que é a parte mais fina. Depois a gente tem o manto, que é aquela parte da rocha pastosa. E você tem o núcleo, né? O núcleo externo, em contato com o manto. E o núcleo interno, que é rochoso, né, em uma temperatura média de quase 4.000 graus Celsius. E que o manto é em constante movimento e ele faz movimentar as placas tectônicas, né, que é a casquinha que fica em cima da crosta em onde é que a gente mora. A movimentação das placas tem três movimentos, ela pode entrar um em contato com a outra, né, de frente. Então, esse contato, né, que é de destruição. Então, você vai ter uma que vai entrar para debaixo da outra e vai ser derretida, e a outra que vai se deformar, formando as montanhas. Você vai ter um movimento de separamento, né, de uma afastando da outra, e você vai ter um momento tangencial, que é aquele movimento de passar uma esfregando na outra. São os três movimentos das placas tectônicas. Com isso, você vai ter a formação de terremotos, vulcanismo e os tsunamis. Então, com isso a gente finaliza essa aula. Comenta aí qualquer coisa, vocês estiverem entendendo, não entendendo. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Aquele abraço.